Queridos, nós vamos dar início a uma nova série agora de 12 semanas, né? Que fala do discipulado através dos 12, que é um modelo que a nossa igreja está inserida. Amém? Então, é muito importante a gente compreender onde Deus nos plantou e o que Ele espera de nós, para que a gente possa nos submetermos mesmo em graça, em alegria, para cumprir aquilo que Deus tem nos chamado. Viemos de uma convenção agora lá em Sumaré, que tremendo, né? Ouvir aquilo que, a confirmação, muitas vezes, muitas coisas que a gente já sabe, mas ali Deus confirma, e confirma, e confirma, e chama, e convoca, e fala, né? Ontem à noite, inclusive, tem uma parte aqui que a gente vai falar, né, que eu assisti na internet, já estava aqui em Ribeirão, que a Suzete, né, uma das preletoras que ministrou muito ali, foi muita unção, foi muita presença do Espírito Santo, foi muita confirmação de Deus para muita coisa na nossa vida, mas ela fechou a convenção ontem falando do nosso chamado de sacerdote e de reinado. Não é que nós fomos chamados a estar na presença de Deus em adoração, em oração, em clamor, em quebrantamento, mas nós também somos chamados a fazer a obra, a pregar o Evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre o modelo de 12. Então, é muito importante nós entendermos que o modelo de 12 já estava no coração de Jesus desde o início, desde quando ele começou o seu ministério. Jesus via em cada pessoa um potencial. Ele olhava para cada um dos discípulos e via, como o pastor pregou domingo passado, quando vestimos, né, a túnica azul. Jesus já via em cada um potencial, já via em cada um aquilo que eles seriam, aquilo que os frutos que eles dariam. Por isso, Jesus foi capaz de investir 3 anos e meio na formação do caráter desses 12. Jesus caminhou com esses 12, ministrou, separou, falou, tudo por um propósito, formá-los. Segundo, como a Rosana falou, segundo a sua imagem e a sua semelhança. A partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, a obra de restauração inicia, né? Teve um pastor lá também que ministrou sobre os 2 choros que nós temos que levar para Deus. Ele disse que depois que Deus falou com ele sobre isso, ele nunca mais chorou por banalidades. 2 choros que nós temos que levar diante de Deus: o choro do crescimento e o choro das dores de parto. O choro do crescimento fala de caráter sendo moldado na nossa vida. Cada vez que a gente passa por uma situação, cada vez que a gente passa uma dificuldade, cada vez que a gente está ali na presença de Deus, nos colocando, cada ensino, cada aprendizado é um pouquinho mais do caráter de Cristo que está sendo moldado em nós. E nós precisamos compreender assim, que Deus tem um propósito muito maior em cada dificuldade que a gente passa, em cada situação que a gente passa. E Ele levantou Jesus, naquela época, para ensinar verdades para aqueles discípulos, para formar o caráter de Cristo. E a nossa igreja entende assim, que essa é a visão para nós. Amém? Só que Jesus, depois, quando ele subiu também ao Pai, ele não deixou os discípulos sozinhos. Ele Deus enviou o Espírito Santo para que eles pudessem evangelizar com poder, testemunhar com poder. E lá na palavra do Senhor, em João, quando Jesus sobe, ele fala, né? Paz seja convosco, assim como o Pai, um pouquinho antes, né, dele subir. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, queridos, quando Jesus nos comissiona, é importante a gente entender isso, né? Que Ele nos separou, nos comissionou, nos tirou da lama, mas tem essa palavra, né? Um comando. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou o Espírito Santo. Então, fazer a obra, nós não estamos sós. O Espírito Santo é conosco. E ontem na ministração da Suzete, ela falou isso. Por que a gente precisa orar primeiro, né? O chamado ao sacerdócio e ao reinado, eles precisam caminhar juntos. Nós somos chamados ao sacerdócio. O sacerdócio é aquele que está na presença de Deus em oração. E no momento que você está ali em oração, você está gerando os feitos de Deus. Quando você vai pregar, quando você vai fazer a obra, Deus já está lá. Já foi gerado aquilo.
não é? Por isso que precisam caminhar juntos. E por isso que nós podemos ir, fazer aquilo que Deus nos chama, na certeza que o Espírito Santo é conosco, que Ele nos capacita, que é Ele quem vai fazer aquilo que tem que ser feito. Não cabe a nós. Amém? Oramos pela vida da Letícia? Oramos muito. Oramos, jejuamos, clamamos, fizemos a nossa parte, eu creio assim. E hoje de manhã, quando eu recebi a notícia, fiquei com meu coração muito entristecido. Falei, Deus, mas nós oramos tanto, clamamos tanto, né? E o Senhor trouxe ao meu coração aquela passagem de Jesus, quando ele está no Getsemane, né? Que ele também pediu a Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus pediu para que o cálice fosse passado. Ele pediu. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, né, todavia, não seja feita como a minha vontade, mas sim como a sua. E ali ele pôde caminhar na força do Espírito Santo, na força de Deus, e passar pelo cálice que ele tinha que passar. Tinha que passar na certeza que o propósito de Deus era muito maior. E é isso que conforta o nosso coração. Não importa o que Deus vai fazer, amados. Se Ele vai curar, se Ele não vai curar, se Ele vai transformar. A gente crê que Ele pode, Ele é poderoso. Só que a vontade soberana é dEle. O nosso papel é obedecer, é pregar, é orar, é falar do Evangelho. Agora, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não cabe a nós. Não está nas nossas mãos, isso alivia o nosso coração. Na certeza de que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Isso não tira de nós a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, de orar por um enfermo, não tira. Não tira. Porém, é sabido que a manifestação dos sinais, dos prodígios, é do Senhor, e cabe a Ele, porque Ele tem um propósito em todas as coisas, em todas as coisas. Amém? E aí a gente fica pensando, né, aqui no livro ele faz escrito pelo César Castellanos, como que Jesus conseguiu, né, formar 12 homens, transformar 12 homens que não eram nada, né? Não tinham posições, não tinham riquezas, não eram homens, entre aspas, né? Não eram nada, entre aspas, pela sociedade. Não tinham nada de especial esses homens. Muitos eram pecadores, aliás, todos pecadores, mas alguns com os pecados assim bem expostos, cobradores de impostos, enfim, N situações, né, que tinham, todos no pecado, viviam no pecado. Tanto é que falaram uma vez para Jesus, você come com pecadores, com cobradores de impostos, né? Então Jesus vivia no meio dos pecadores, porque ele veio para os pecadores. E esses homens... Oi, pastor? Veio para o doente, exatamente. Esses homens eram doentes, assim como eu, como você. Fomos alcançados por Cristo, pela misericórdia dele, fomos alcançados. Não é? Estávamos lá. Onde estávamos quando Jesus nos alcançou, amados? Onde estávamos? Onde poderíamos estar agora, se Jesus não fosse conosco? Não teríamos, talvez, aguentado os baques, não teríamos, talvez, crescido, amadurecido, com certeza não teríamos. E assim foi Jesus. Como ele conseguiu, né? Como ele conseguiu, em 3 anos e meio, né? Ele transformar esses 12 em pilares do cristianismo, que nos alcançou até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. O Senhor nos alcançou através do trabalho, do investimento que Jesus fez nesses 12. E aí, o que Jesus fez nesses 3 anos e meio, né? Ele cavou profundamente na vida desses 12. Ele tratou, ele caminhou, né? Ele, como um construtor, né? Ele até usa esse trecho, depois nós vamos ler um versículo aqui. Como um construtor que constrói o que quer, ele precisa cavucar, não é? Quando você vai construir algo, quando você vai plantar alguma coisa, você precisa cavucar a terra no profundo, né? Como um arquiteto também que faz a sua maquete, entrega para que as pessoas que vão construir façam. As pessoas, os mestres de obra, os pedreiros, eles vão fazer exatamente como o arquiteto pediu. Não é verdade? Então, Jesus deixou um modelo de vida para que pudéssemos nos projetar nele, né? E lá em Efésios 4:3, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Qual era o foco de Jesus?
como a Rosana falou, acabou de falar aqui, que todos nós nos tornemos semelhantes a Ele, em seu caráter, na sua forma de pensar, na sua forma de viver, na sua forma de sentir. Nós sentimos muitas coisas que não estão de acordo com a palavra, nós pensamos muitas coisas que não estão de acordo com a palavra, nós agimos, tomamos atitudes muitas vezes não está em linha com a palavra. Então, o propósito de Deus na nossa vida, desde sempre é isso, formar o caráter dele em nós. Até chegarmos. E como que isso se dava, né? Os discípulos, Jesus sendo o modelo, sendo a referência, e os discípulos caminhando com ele, viam nele a perfeição, como a Rosana falou. Viam nele, mesmo sabendo que eles não poderiam nunca se chegar como Jesus, porque Jesus é a perfeição completa. Eles não poderiam nunca passar de Jesus, mas poderiam chegar perto, poderiam se igualar, poderiam buscar mais. E aí a gente tem Paulo dizendo assim, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Então, Paulo se colocou como Jesus. Jesus era um modelo para os discípulos. Enquanto ele caminhou 3 anos e meio ali, ele mostrou para os discípulos como sentir, como pensar, como falar, como adorar, como orar, tudo. Aí, o que Jesus queria ser era um exemplo. Mas, para isso, precisava caminhar junto com os discípulos. E os discípulos precisavam buscar essa perfeição que existia em Cristo Jesus. Amém? E esse deve ser o nosso propósito, buscar. Às vezes a gente se acha que a gente já alcançou alguns degraus aí, glória a Deus. Muitas vezes sim, já alcançamos muitas coisas em Deus. Eu pensava antes de uma forma, que bom, agora não penso mais. Quanta coisa Deus já nos libertou, não é? De medos, de inseguranças, de pensamentos ruins, não é? De negatividade, de pensar tudo negativo, de achar que não vai dar. Muitas vezes o passado assolando o nosso futuro. Quanta coisa Deus já fez, não é? Quanta coisa. Por quê? Porque decidimos caminhar com Jesus. Estava falando ontem, né? Até com o Fábio e a Fabiana. Glória a Deus, porque eles estão de volta em nome de Jesus e ficarão firmes na rocha eternamente. Glória a Deus. Estávamos falando ontem que não tem como a gente escapar de Jesus. Jesus é tudo que nós temos. Tudo. E quanto mais eu estou perto dele, mais dele em mim será sendo formado. Por isso que a gente não pode, amados, deixar de caminhar com Cristo e com a nossa liderança, queridos. Aqui cai por terra, tanto é que ele fala aqui, a diferença entre o líder que deve ser copiado e o líder religioso. O líder que era os apóstolos, eles estavam sendo trabalhados por Jesus, mas depois que Jesus ascendeu aos céus e que veio o Espírito Santo, eles foram testemunhas como Jesus. Tanto é que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Sede meus imitadores. Então, a ideia de dizer, olha, não me imita não, porque eu sou falho. Eu sou falho. Isso é uma ideia errada, uma ideia falsa. É uma ideia dos fariseus, que tinha só casca, que não estavam no processo de transformação, que não estavam no processo de cura, que não estavam caminhando com Jesus, que era tudo falso, era tudo fora, externo. Lá dentro continuava do mesmo jeito. Lá dentro não tinha tido mudança, não havia acontecido o processo do novo nascimento, não tinha acontecido isso. Por isso eles falavam, né? Tem um ditado aí fora que fala, né? Faça o que eu faço, falo, mas não faça o que eu falo, o que eu pratico, né? Então, amados, esse tipo de atitude, nós não devemos mesmo imitar jamais. Muitos líderes aí estão levando muitos para se afastar do Senhor, ao invés de estar com Ele. Mas nós caminhamos num ministério sério. Glória a Deus, amados. Esses dias lá da convenção, eu me alegrei muito de estar ali, de pertencer a esse corpo, de ver uma apóstola com caráter reto, a pessoa que ela trouxe para ministrar com caráter reto, tudo que falava ali era em linha com aquilo que a gente tem aprendido, em linha com o que a gente sabe que Deus fala ali, amados. E eu me alegrei, falei, Senhor, graças te dou, porque o Senhor me plantou num ministério sério, de pessoas sérias, de pessoas que são dignas de acompanharmos,
dignos de acompanharmos. São perfeitos? Não são perfeitos. Mas o caráter tem sido tratado, tem sido trabalhado. E são cabeça dos nossos ministérios, amados. Então, essa ideia cai por terra. Ah, não posso olhar para o homem, tenho que olhar para Deus. Temos sim que olhar para Deus, Ele é a perfeição. Mas a nossa liderança é a pessoa que Deus levantou, que Deus tem tratado, que Deus tem trabalhado. E se estamos num ministério sério, um ministério que tem investido em vidas, que tem recebido investimento, nós podemos sim olhar para os nossos líderes e dizer, eu quero seguir meu líder. Quando um pastor me chamar para uma convenção, eu vou. Quando o pastor me chamar para uma oração, eu vou. Quando ele me chamar para almoçar com ele, eu vou. Porque dali a unção está sendo transferida. Eu estou recebendo. Quanto que eu recebi esses 2 dias? Não estive ontem, mas os 2 dias que estive, eu cheguei ontem que eu não queria saber de mais nada, só queria saber de Deus. Só isso que eu queria saber. Eu tinha coisa para fazer, fiz. Tanto é que à noite eu falei, não quero fazer mais nada, a não ser me expor à ministração novamente pela internet. Ali fiquei. Quanto que a gente é tocado, quanto que a gente é... A nossa maneira de ver é transformada, é mudada por pessoas. Deus usando pessoas para falar comigo. Deus usando pessoas, usando a nossa liderança, usando o nosso ministério, usando o nosso líder de célula, usando o nosso líder de ministério, usando pessoas para nos abençoar, amados. Então, essa visão é uma visão de Deus, amém? É uma visão de Deus. E que não precisamos ter medo, porque a nossa liderança está sendo tratada, a nossa liderança está nas mãos do Senhor, a nossa liderança foi escolhida pelo Senhor, e Deus levantou essa igreja para cuidar de nós, e muito mais, que nós vamos falar agora. Além de sermos cuidados, Ele nos levanta para cuidarmos, amém? Ele nos levanta para cuidarmos. Então, qual que é a visão de Deus, queridos? É reproduzir o seu caráter em nós. E agora vem o segundo ponto, né? Construindo um edifício com pedras. Que maravilha! Construindo um edifício com pedras. E aí tem um versículo, Mateus 16 e 18, que diz assim, quando Jesus se refere a Pedro, né? Também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, como nós falamos ali, o que é edificar? Né? Ele está falando aqui, ó, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O que é edificar? É cavar profundamente. E quem é a igreja que ele está falando aqui? É o templo? A gente está careca de saber que não é, né? Que a igreja são as pessoas que creem em Jesus, que receberam Jesus no seu coração, e que fazem parte do corpo. Essa é a igreja. E tem um momento que Jesus chega para Pedro, né? Num momento que a gente também conhece essa passagem, que ele diz assim para os seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Seus discípulos responderam, Senhor, uns dizem que és Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. E ao perguntar, e vós, quem dizes que eu sou? Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus continua dizendo, declarando, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, nós podemos ver aqui como que, antes de Jesus trabalhar na vida dos seus discípulos, ele até mudou o nome, né? Simão. Lá no começo ele fala, né? E tu, Simão, quem dizes que eu sou? Né? Então, o que significa Simão? Simão significa cana. E cana dá a ideia de algo instável, algo que balança, algo fragilizado. Amém? Só que Jesus, qual era o problema de Simão? Era a instabilidade. Era o caráter. Não estava firmado na rocha. Não estava ainda com as marcas do Senhor. Então, existia uma inclinação. Tanto é que fez ele negar Jesus 3 vezes, não é? Essa inconstância. O pastor Wilson já pregou várias vezes sobre isso, né?
a inconstância de Simão. Vai, volta, ora na igreja, ora no mundo, ora no jejum, ora sem jejum. Não, agora eu vou. Ontem a Suzete disse sobre o compromisso, né? Ela chamou todo mundo lá para o compromisso. Ela disse, amados, a responsabilidade do compromisso é muito séria. É muito séria. Quando você se compromete com Deus, cumpra, porque Deus espera isso de nós. E Simão não conseguia, às vezes, cumprir. Falava uma coisa e praticava outra. Não, Jesus, imagina que eu vou deixar você, que eu vou te negar 3 vezes. Imagina, eu morro contigo. Né? E Jesus, na hora, fala, Simão, né? Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Então, Simão era frágil. Só que Jesus não olhava para Simão na sua fragilidade. Ele acreditava no poder do Espírito, no poder da transformação, no poder da restauração. Ele acreditava nisso. Ele via Simão já como uma pedra. Tanto é que ele mudou o nome depois para Pedro, né? Que significa o quê? Firme, rocha. Né? O Pedro, que seria um homem grandemente usado por ele, por Deus. Tanto é que depois que Jesus sobe, a gente não vê mais essas características. Não existe mais Simão, agora é Pedro. Firmado na rocha, sendo canal de bênção na vida das pessoas, cumprindo o seu chamado, com poder. Que poder Pedro tinha. Vimos ali, amados, na convenção, uma mulher assim, que vive para Jesus. Vive para Jesus. A vida dela, Suzete, né, que veio nos trazer a unção do Espírito Santo, nesse tempo que estivemos ali. Mas a gente pôde contemplar ali, né, já tinha ouvido falar de ministérios, de cura, de poder, assim, já tinha ouvido falar, mas nunca havia sido ministrada por uma pessoa que tem vivido esse poder que Pedro viveu. Ainda comentei com o pastor Raimundo um dia, né? Falei, nossa, pastor Raimundo, essa mulher vive aventura igual aquele filme que o senhor trouxe, do Pi. Aí ele falou, não, minha irmã, não é do Pi, não, é de Paulo. Né? Porque a mulher vive muita aventura, amados. Vocês não têm noção das aventuras que o Espírito Santo põe ela para viver. E como o poder de Deus se vem, né? Vem. E ela declara isso, que ela não tem o dom da cura. Ela simplesmente se move no Espírito, em busca. Uma mulher que busca, ela acorda 4 horas da manhã para buscar Deus. As tardes dela são reservadas para buscar Deus. E depois que ela busca, que ela é cheia do Espírito, aí Deus envia ela. Aí ela vai, na dispensação do Espírito Santo. E, amados, sinais e maravilhas acontecem. 2 crianças já foram ressuscitadas pelo ministério dela. Pessoas sendo curadas de câncer, paralíticos andando, cegos vendo. Amados, é coisa assim, ela orando, parando a chuva, parando o tsunami. Coisas assim sobrenaturais. Isso, e ela fala isso. Isso é para mim? É só para mim? Não, é para todos nós. Todos nós fomos chamados para sermos reinos e sacerdotes. Porém, existe algo muito importante ali, que é o quê? Estar na presença do Senhor, que é ser conduzido pelo Espírito Santo, para que Ele faça o que Ele quer, como quer. Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Então, esse foi Pedro, né, que foi poderosamente usado por Deus. Isso nós estamos aqui hoje, amados, é resultado de um trabalho de um Pedro, de um Paulo, dos discípulos de Jesus, que foram tratados nesses 3 anos e meio, mas que também receberam o poder do Espírito Santo para irem e se submeteram a uma liderança, se submeteram a um chamado, se submeteram a uma voz, né, profética que os chamou. Amados, como é bom saber disso, que nós somos chamados primeiro para Deus tratar o nosso caráter, mas nós não vamos ficar assim só, como o pastor pregou domingo. Né? Não podemos aceitar ficar só com a túnica branca. Existem milhões aí fora, amados, que precisam de Jesus. Milhões. Quando essa mulher vai fazer cruzadas evangelísticas, 15 mil pessoas, 23 mil pessoas vão nessas cruzadas em nações. Amém? Poder de Deus, ganhando vidas para Jesus. E o Senhor nos convoca para sermos tratados, mas não vamos ficar só com a túnica branca. É tempo de nós trocarmos as nossas túnicas, amados. Eu creio que é um novo tempo na nossa vida, no nosso ministério. É um tempo de serviço, de tratamento do nosso caráter. Nós precisamos nos submeter a uma liderança. Se você não está numa célula, querido, vá para uma célula. Se submeta à sua liderança. Se deixe tratar.
Se deixe tratar. As palavras, como que Jesus tratava os discípulos, queridos? Caminhando com eles, num relacionamento. Jesus tinha relacionamento com os seus discípulos. Como eu posso ter relacionamento na minha igreja se eu não faço parte de grupo nenhum? Se eu venho aqui de vez em quando só aos domingos. Entro, saio, não me relaciono com ninguém. Nós precisamos criar vínculos com a nossa liderança. E um vínculo que vai ficar por tempo que Deus determinar. Por quê? Porque nesse período eu estou sendo tratado. Mas a novidade também é que nós não vamos ficar só recebendo. Deus nos chama também para quê? Para darmos, trocarmos as nossas túnicas. E aí Jesus ainda fala, né, como já lemos, edificarei a minha igreja, que são o quê? As pessoas. Como já falamos, ele edificava a sua igreja mediante um processo de relacionamento, amados. E é isso que nós devemos compreender, que Jesus edificou a sua igreja em relacionamento, edificação de igreja como pessoas. E qual é a chave de tudo isso, né? Cada pessoa um potencial, cada pessoa um líder. A chave é cada um de nós se ver como somos. Como somos, queridos, como somos. É o que a Suzete ministrou ontem, que não está aqui no livro, mas eu acrescentei aqui, que é o que é ser um líder. Tem gente que fala, não nasci para ser líder. Amados, líder aqui é aquele que vai se assumir o seu lugar. Não é a pessoa que tem, não, tenho capacidade. A Suzete falou muito ontem, que ela é tímida, que ela era isso, mas ela não faz nada no poder dela. Ela não faz nada. Por quê? Porque ela ainda falou isso, se você se acha capaz, você não vai ser útil para Deus. Se você acha que você pode alguma coisa, Deus não vai te usar nunca. Por quê? Porque você não precisa dele. E ele não está procurando pessoas assim. Ele não está procurando religiosos. Ele está procurando corações que se submetem, que dizem, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não faço nada, mas eis-me aqui. Envia-me. É isso que o Senhor quer de nós, amados. Only it. Somente isso. Um coração quebrantado, um coração que se deixa moldar, um coração que se deixa levar. E ela comentou isso, que ela nada era. E o que Deus faz na vida daquela mulher, amados? Porque ela sempre se vê assim, como nada, como uma serva, totalmente dependente do Espírito Santo. E é onde o Espírito Santo opera sinais e maravilhas de uma forma sobrenatural. E aí é assumir o nosso lugar. Amém? Cada pessoa, um líder. Que é ser líder? Por que muitas vezes a gente fala, não fui chamado para liderar, não sei falar. Tira isso da sua cabeça, amados. Sabe sim. Nós não temos que pregar teologia, nós temos que pregar aquilo que Jesus fez por nós. Jesus nos salvou, Jesus nos restaurou, Jesus nos curou, nos libertou. Por mais que a gente sofra uma situação aqui ou ali, mas há paz no nosso coração, há tranquilidade, há conforto. É ou não é, amados? É contar disso. As pessoas aí fora não têm esperança, por isso matam, por isso roubam, por isso praticam tantos atos. Mas nós fomos restaurados. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida. Não precisamos conhecer teologia. Claro que nós temos que nos submeter à palavra. Com certeza. Que Deus vai usar a palavra para falar com alguém. Mas o pouco que nós já conhecemos já é o suficiente para você pregar do amor do Senhor. Já é o suficiente. Amém? Então, o que é ser um líder? É assumir o seu lugar de sacerdote e de rei. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Que tremenda essa palavra. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tem uma outra passagem aqui embaixo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um outro trecho que também não me lembro agora, que fala do reinado, de rei.
né? Então, somos chamados a sermos sacerdotes e reis, como foi ministrado na convenção ontem. Isso é ser líder, queridos. Isso é assumir o nosso chamado, o nosso lugar. Temos recebido tanto. Temos recebido tanto. E o que temos feito com isso? Né? Deus nos chama para sermos líderes que assumem o nosso lugar de sacerdócio, que está na presença de Deus, que ora, que busca, mas que também vá pregar o evangelho, ganhar vidas e cuidar de vidas. Esse é o nosso chamado. Adoração em primeiro lugar, está na presença de Deus, porque é Ele quem vai fazer. E o segundo é a gente se esforçar para ganhar vidas para Jesus, para ganhar vidas, para ganhar vidas. Se nós perdemos isso, amados, por algum motivo, se deixamos isso escondido lá debaixo da nossa cama, debaixo do nosso coração, é hora da gente trazer isso, de pregar, de chamar vidas para as nossas células, de chamar as pessoas, sem se importar com o que vai acontecer, se ela vai gostar, se não vai, não importa, como a Suzete falou ontem, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, o nosso papel é chamar, e o nosso papel é cuidar, é discipular, é discipular. Nós precisamos muito disso para nós hoje, como igreja. Muito. Precisamos ter essa responsabilidade de cuidar dos nossos. Precisamos pedir ao Espírito Senhor, Senhor, me capacita, que realmente eu cuide, não só de 1, de 2, de 3, mas de mais. De quantos o Senhor quiser. Precisamos orar, gerar isso, gerar. Porque às vezes a gente está ali chamando, convidando, e as coisas não estão acontecendo. Amém, é de Deus. Mas quanto mais eu orar, amados, e a Suzete ainda falou isso, a dimensão da minha oração tem a ver com a dimensão dos meus resultados, daquilo que eu posso alcançar. Vamos orar mais e vamos cuidar dos nossos. Vamos cuidar uns dos outros. Você é chamado para cuidar, você é chamado para ganhar vidas. Você é chamado para adorar, primeiramente. Depois você é chamado para ganhar vidas e é chamado para cuidar dessas vidas. Porque Jesus fez isso e foi o exemplo. Ele falou lá no começo. Sede meus imitadores, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Na dispensação de quem? Do Espírito Santo. Nós não vamos sozinhos. Nós precisamos ser chacoalhados, que Deus nos chacoalhe mesmo, em nome de Jesus, para ganharmos vidas para Deus. Trazermos as vidas para debaixo das asas do Altíssimo. Porque é só debaixo das asas do Altíssimo nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar sustento, nós vamos encontrar provisão. Por isso que nós estamos aqui, amados. É ou não é? O que nos segura aqui é a palavra bonita do pastor Wilson? Não, amados, o que nos segura aqui é a presença de Deus, é a experiência que nós temos tido com Jesus a cada dia, é as experiências, é a paz que a gente sente, a alegria que a gente sente. Não tem, em qualquer momento que a gente possa estar se sentindo alguma coisa, você vai na presença de Deus, pronto, uma palavra de Deus vem para o teu coração, uma revelação, um conforto, é ou não é? É isso que nos faz vivos. E uma das coisas que a Suzete falou lá também, que a pessoa que aprende a viver no Santo dos Santos, não tem como ela se esfriar, queridos. Não tem, não existe. O fogo de Deus, quem é responsável pelo fogo de Deus na nossa vida somos nós. Ela disse muito isso. Se você é uma pessoa que todos os dias está na presença de Deus, em oração, em adoração, está ali, investe tempo na presença, o fogo do Espírito Santo vai te aquecer, vai me aquecer. A nossa fé não vai esmorecer, nós não vamos desanimar, nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos deixar de ganhar vidas para Deus, não vamos. Mas o que muitas vezes nos impede disso, amados, é que às vezes a gente esquece de ir para o foco, de ir para a fonte, de buscar energia em Deus. O único que pode te dar energia, me dá vida, me dá ânimo, me dá força para continuar, mesmo quando a gente se depara com uma situação como hoje, de tristeza. É uma situação de tristeza. Mas na hora ali, Deus vem e traz uma palavra. Naquele momento ali eu me quebrantei e falei, Deus, fiquei muito triste. Mas Deus vem e traz uma palavra, que o plano dele é muito maior, o propósito dele é muito maior. Que foi com Jesus, foi assim também. Se Jesus passou por isso, eu posso passar, a Sandra pode passar, o José Luiz pode passar pelo cálice. Porque Deus tem um propósito maior, queridos. Isso é conforto para o nosso coração. Isso é palavra revelada, é Deus falando com a gente. Queridos, não tem como ficar triste, Deus já falou. Eu me lembro também quando eu perdi meu pai, que meu pai faleceu de uma forma abrupta. Né? Em 10 dias ele foi para a CTI, eu orei.
e não aprove a Deus levá-lo. Aí eu perguntei, Senhor, mas por quê, Senhor? Por quê? Naquela época, fiquei um pouco chateada com Deus, fiquei meio que de mal dele. Falei, estou de mal também, não quero saber, não vou nem na igreja. Fiquei de mal. Chega uma hora que você não aguenta mais ficar longe de Deus. Você fala, Deus, eu não aguento. Ainda bem que durou uma semana só. Não aguento ficar longe de ti, Pai. Não dá, é pior. Corri para os braços do Senhor, falei, Deus, misericórdia. Pelo menos me revela alguma coisa que seja. Alguma coisa. Amados, ali chorando, quebrantada ali, né? Deus vem e fala para mim de uma forma assim, clara, na palavra, lá em Jó. Filha, tu não sabes o que eu faço agora, mas eu sei o que eu faço porque eu sou o Senhor e você é serva. Você é serva e eu sou o Senhor. Não queira trocar de lugar comigo. Amados, foi uma chapuletada de Deus no meu coração ali, que eu estava me colocando na posição de Deus e não de serva. E ele quietou meu coração. Tu não sabes agora o que eu faço, mas eu sei o que eu faço. Se coloque no lugar de serva, porque eu sou o seu Senhor. Amados, tirou do meu coração aquela dor. Eu poderia ficar com mágoa de Deus. Eu poderia ficar com rancor de Deus. Uma das coisas que a Suzete falou. Deus não vai nos usar quando há mágoas no nosso coração. Quando não liberamos, quando não perdoamos. Quando não apagamos as coisas do passado, como o pastor Wilson falou domingo passado. Quando caminhamos carregando peso, culpa, coisas do passado. Quando carregamos falta de perdão, amargura no nosso coração. Não tem como, porque Deus só usa um vaso limpo. Limpo. Então é tempo da gente se arrepender, é tempo da gente buscar em Deus e arrancar, porque é Ele que arranca. Aquela experiência que eu tive virou a minha vida, tirou aquela dor que eu estava sentindo. E veio um conforto no meu coração. Amém, Senhor, Tu és o Senhor. Glória a Deus, que bom saber que o Senhor agiu, que o Senhor está no controle, que o Senhor sabe o que está fazendo, que eu sou serva. Amém, me perdoa, porque eu me coloquei na posição de dona da verdade. Dona das coisas. Eu não sou dona de nada, Senhor. O Senhor é o dono, o Senhor é o Senhor. Amém? Então, queridos, Jesus, quando andou com esses discípulos, ele via em cada discípulo um potencial para que cada um vivesse o seu papel de sacerdócio e de rei. Sacerdócio que busca a presença de Deus e rei que faz a obra. Amém? E investir em 12 foi a chave para o desenvolvimento do seu ministério. Esses 12 foram os responsáveis para reproduzir e continuar a visão. Jesus sabia que eles eram a chave. Os 12 eram a chave. Então, e o que significa 12, né? Cada número tem um significado. E aqui no livro ele fala um pouquinho sobre isso, né? 12 significa governo. Por exemplo, o 3 simboliza a Trindade, o 4 o terreno, o 7 o perfeito e 12 significa o governo. Então, quando Jesus criou o mundo, ele criou o mundo em 12 meses para governar o ano. Os nossos dias têm 2 períodos de 12 horas. Governo de Israel, foram 12 tribos que Deus separou e escolheu. Salomão teve 12 governadores que abasteceram ele no seu reinado. E Elias, quando o povo estava em idolatria, adorando outros deuses, Elias desafiou os profetas, né, de Baal e queria que eles mostrassem mesmo o poder dos deuses dele. E quem era o Deus? Quem fosse o Deus verdadeiro ia consumir o sacrifício em cima de 12 pedras. Ele colocou 12 pedras ali. Amém? Está lá em 1 Reis 18, 31 e 32. Vou ler um trechinho. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Edificou o altar em nome do Senhor e depois de preparar o holocausto, ofereceu-o a Deus em sacrifício. Então, 12 pedras, ele pôs ali a oferta e orou a Deus. Quem fosse Deus verdadeiramente ia consumir aquele sacrifício com fogo. Ele colocou o sacrifício dele, os outros profetas de Baal colocaram o seu. E ele orou. Quem for Deus verdadeiramente vai consumir essa oferta com fogo. E Deus veio e consumiu a oferta dele, mostrando para o povo quem era Deus verdadeiramente. Em cima de 12 pedras. Amém? E nesse ato,
o povo se reconciliou com Deus. Se reconciliou com Deus. E o que é que Elias queria ali, queridos? Trazer o povo de volta para Deus. Trazer o povo de volta para a adoração, para reconstruir o altar de Deus no coração de muitos. Reconstruir, trazê-los de volta para Jesus, trazê-los de volta para o único que é o Senhor das nossas vidas. Era esse o objetivo. E quando Deus nos chama para sermos sacerdotes e reis, para sermos líderes, Ele nos chama para isso também, para restaurar o altar de Deus no coração das pessoas que não conhecem esse altar, não conhecem o Deus que nós servimos, não conhecem o Deus verdadeiro. Restaurar o altar, trazer as pessoas para o altar, trazer as pessoas para Deus, reconstruir esse altar danificado. Quem está aí fora, mesmo que às vezes dentro de igrejas, mas o seu coração, muitas vezes, não foi alcançado pela graça de Deus. Não foi alcançado pela verdade de Deus, pela verdade que há em Cristo Jesus. E esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Segundo, nosso chamado primeiro é a adoração. É estar na presença de Deus. É estar ali, se deixar tratar por Deus, ir para uma célula, se deixar trabalhar para o seu líder, se submeter à sua liderança. Não vamos mais dizer, não posso, não dá, é difícil, não tem como. Não existe isso para Deus. Senhor, o Senhor me chamou, eu vou. Pastor Will chamou para uma convocação, eu vou. Chamou para um evento, eu vou. Chamou, eu vou. Meu líder me chamou, me ligou, convocando para uma situação, eu vou. Meu líder me chamou a atenção, puxou minha orelha por uma atitude que não estava em linha com a palavra. Vamos pensar, amados. Por que às vezes a gente fala, nossa, a gente fica com milindre? Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, sabendo que esse é o propósito de Deus. A partir do momento que Ele nos chamou, Ele tem tratado de nós. E em nome de Jesus, nós vamos crescer nisso, no discipulado. Nós precisamos de discipulado. Não podemos ficar soltos. Não podemos ficar soltos. Se você não está numa célula, eu volto a dizer, vá para uma célula. Vá para uma célula, se submeta à sua liderança. Enquanto você se submete à sua liderança, Deus vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar na sua vida, vai te capacitar, vai moldar o seu caráter. E rapidinho você vai ser enviado. Para quê? Para fazer o mesmo. Esse é o segredo que fez essa igreja do pastor aqui, Castelhanos, crescer de uma forma tão imensa que cresceu, de uma forma sólida. Não é um crescimento vazio. Muitas vezes a gente vê igrejas crescendo, queridos, mas cresce em número, não cresce em caráter, não cresce em vidas transformadas por Deus, cresce somente em número. Não é isso que Deus quer fazer conosco. Não é isso que Ele nos chama, para crescermos apenas em quantidade. Não basta só ganhar vidas, temos que cuidar das vidas. E para eu cuidar, eu preciso ser tratado. Eu preciso me deixar ser tratado. O que me fez até hoje, eu sou apaixonada por essa visão. Sou apaixonada. Porque ela, funcionando em sua totalidade, nós vamos chegar lá como igreja, eu creio que nós vamos chegar lá, não tem como. Você é tratado e você trata. É lindo. Você é cuidado e você cuida. Você recebe e você dá. Como é que Jesus dava, amados? Antes dele dar para o povo, ele recebia de Deus. Nós não vemos Jesus saindo por aí, falando o que tinha que falar. Antes ele tinha um tempo com Deus. Antes ele era tratado lá por Deus. Antes ele ouvia a voz de Deus. Antes ele escutava Deus. Depois ele ia para a multidão. Depois ele ia para fazer o que tinha que fazer. E assim somos nós. Nós temos que primeiro receber de Deus, receber da nossa liderança, nos deixarmos tratar pela nossa liderança, nos submeter a uma liderança, amados. E depois, irmos fazer o mesmo, tratar, moldar o caráter na vida daqueles que chegam. Porque quando eles chegam, o testemunho que a Camila deu aqui no reencontro, né, que ela está com uma célula lá, e ela contou quantos carrapichos, amados, que ela tem encontrado naquele lugar. Quase uma favela onde ela abriu uma célula. O nível de vida deles é muito diferente daquilo que nós vivemos. Muito diferente. Coisas absurdas ela contou aqui. Absurdas que eles praticam. Muito longe do que Deus faz. Mas é uma pessoa com paciência. 1 ano ela ficou ali fazendo uma célula numa moça que tinha centro de Umbanda. Na casa dela tinha centro de Umbanda. 1 ano. E uma moça hostil,
que ficava toda hora falando para ela que aquilo que ela tinha para dar ali ela não queria, hostil, não recebia, ingrata. Mas ela perseverou ali, perseverou ali, perseverou ali. Não deu atenção, né? E hoje a moça é de Jesus, já abriu mão de tudo que fazia errado. Restaurou o altar. Um altar restaurado. Que coisa maravilhosa. Não existe, queridos, satisfação maior na nossa vida do que ver a glória do Senhor se manifestar na nossa vida e na vida das outras pessoas. É ou não é? Então, queridos, essa é a visão que Deus tem para nós. E o César Castelhanos coloca aqui que em 91, Deus trouxe a revelação da profundidade do modelo de 12, que sempre existiu, mas que estava meio que, né, era algo a mais, mas Deus trouxe naquela ocasião a profundidade. E aí ele perguntou para Deus, mas Senhor, por que 12? Não poderia ser 15, não poderia ser 30, não poderia ser 50? Né? Por que 12? E aí Deus falou no coração dele, né? Essa frase, se treinas 12 pessoas e consegues reproduzir nelas o caráter de Cristo que já existe em ti, e se cada uma delas faz o mesmo com outros 12, e se essas, por sua vez, fazem o mesmo com outros 12, transmitindo o mesmo sentir entre os uns e outros, tu e tua igreja experimentarão um crescimento sem precedentes. E é o que aconteceu. A gente vê a igreja crescendo assim de uma forma sobrenatural. Mas qual é o segredo? Ganhar vidas, cuidar de vidas. Ganhar vidas, ser cuidado, né? E cuidar de vidas. E você que já está liderando célula, né? Vamos nos ver como Paulo. Às vezes a gente pode ter esse sentimento, mas eu não sei o quê, papapá. Não. Se você está seguindo a Cristo, está se deixando tratar por Ele, está se deixando moldar por Ele, você é digno, sim, de alguém querer te seguir. E nós devemos querer seguir os nossos líderes. No seu caráter, na maneira como coloca, na maneira como vê as coisas, na maneira como fala. Nosso exemplo, é a nossa referência, é o nosso modelo. Claro, abaixo de Jesus. Jesus é o nosso modelo máximo, amém? Mas o Senhor usa pessoas para estar conosco, para nos ajudar nessa caminhada. E nós devemos fazer o mesmo, queridos. Nós devemos fazer o mesmo. Não vamos deixar mais tantas vidas aí fora, né? Sem conhecer de Jesus, vamos falar de Jesus, vamos pregar Jesus, vamos falar. A Bíblia fala que é falar toda hora, todo tempo, na fila do banco, fazer cartãozinho, falar do amor de Deus, convidar para uma célula. Fala, não importa se vai dar fruto naquele momento, às vezes vai dar fruto lá na frente, mas a sementinha foi lançada. E aqueles que Deus colocou no nosso caminho, vamos cuidar. Vamos pagar o preço de cuidar dessas vidas. Vamos chamar, vamos ligar, vamos nos importar. Vamos tratar, vamos investir tempo. Jesus investiu tempo, Ele caminhou. Vamos ter relacionamento com os nossos líderes, relacionamento com as pessoas da nossa célula, relacionamento das pessoas que estão aqui. Você vê alguém que não está em célula, convide para a sua célula, acompanhe essa pessoa, liga, insista. Por quê? Porque será bênção na vida dela. Será bênção na sua vida, porque você vai cumprir o seu chamado. Amém? E não tem coisa melhor do mundo que a gente saber que a gente está no centro da vontade de Deus. Fazendo aquilo que Ele nos chamou. Fazendo aquilo que Ele nos comprou. Não tem alegria maior, queridos. Não tem. Nós não vamos achar essa alegria em nenhum lugar. Por mais que a gente seja realizado profissionalmente, por mais que a gente seja realizado no casamento, por mais que a gente seja realizado em qualquer coisa desse mundo. Mas não tem realização maior. Não tem. Do que você saber que você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Que você está vendo uma vida que você ganhou. Pegar uma vida fresquinha, que você ganhou, e ver ela passando por um processo de transformação. Essa pastora Suzete, comprei o livrinho dela da oração, comecei a ler. E olha que coisa linda, né? Quando ela começou o ministério, ela era uma discípula. Ali, e ela fazia parte de um grande ministério de um evangelista, que é o tutor dela, né? E ela era uma pessoa comum, só que ela tinha muita fome por Deus. Um ano que ela se converteu, ela foi falar com esse líder, eu posso fazer parte do grupo de intercessão? Aí ele ficou meio assim, falou, mas gente, ela tem só um ano, mas acabou de chegar, está cheio de carrapicho, está cheio de não sei o quê, como? Mas ele deixou, Deus é Deus, né? Amados, essa moça assumiu, ela tinha um grupo de mulheres, depois ela assumiu a intercessão,
E foi, até chegou um ponto que ele fala que ele sentiu no seu espírito que ela precisava alçar voos maiores. E ele abençoou ela. Falou, agora é hora de você ir. Eu te envio para você ir. Se desvinculou do ministério dele, debaixo da liderança dele, porque ele sentiu que ela precisava ir sozinha. E hoje é uma evangelista, assim, tremenda, né? Que cresceu. Que tremendo. Esse líder vê isso, que alegria. Uma discípula que chegou ali, como Jesus viu aqueles discípulos ali que não tinha potencial nenhum, mas ele acreditou naqueles discípulos. Esse pastor acreditou na Suzete, investiu nela, ensinou, treinou. E olha hoje, amados, que bênção que essa mulher é. Fomos abençoados. Fomos abençoados, amém? Temos 4 minutos para uma água, um banheiro. Amados, que Deus nos abençoe grandemente, que Ele toque o seu coração, assim como tocou o meu, para que realmente nós façamos aquilo que Ele nos chamou para esse ministério. Se você foi plantado aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida, na visão daqui. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, um tempinho para uma água e voltamos para o culto. Amém.